Números do Boletim Focus e IOF na Câmara avançando para ser sustado o decreto. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 17/6/2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia por aqui, Max Braga. Vamos lá. As principais notícias, né, que podem e que irão com certeza impactar os mercados no dia de hoje. Bom, começando pelo cenário macro, como sempre, vamos falar um pouquinho do índice de preços da Itália, que saiu os dados, e esse ele registrou queda de 0,10% em maio, né, na comparação mensal, contrariando a expectativa de estabilidade, né? Esperava-se que não fosse, embora tenha sido uma mudança muito pequena, né? Na leitura anual, inclusive, a inflação recuou para 1,60, abaixo do 1,70 que foi projetado também para esse número, tá? E também é importante que ficou a leitura anterior ainda a esse 1,60 era de 1,90, então deu uma melhorada lá na questão da inflação. No Brasil, então, vamos lá, começando pelo IBCBR, né, de abril, que é considerado uma prévia do PIB, né? Então, vamos lá. Avançou 0,20% na margem e superando a projeção de 0,10, então, né? Era esperado que crescesse apenas 0,10, mas subiu um pouco mais, o dobro então do que era esperado. Embora abaixo do resultado anterior, que foi de 0,80, dado a resiliência também do mercado, a atividade econômica, ambiente de juros elevados, enfim, vários componentes acabaram por ter uma alta menor, né, do que foi verificado no último resultado. Boletim Focus, então, trouxe revisões relevantes nas expectativas para o mercado em 2025 ainda. Isso o Boletim Focus dessa semana, mediana das projeções para o IPCA, também conhecido como inflação, recuaram de 5,44 para 5,25, o que ainda é bastante alto, enquanto a estimativa de crescimento da economia do PIB foi ajustada de 2,18 para 2,20. Então ainda olha-se ali que ainda terá um aumento no crescimento do PIB. A projeção de câmbio, né, o custo do dólar caiu de 5,80 para 5,77, uma variação na margem ali muito pequenininha. E a taxa Selic, que é o principal, foi mantida nesse último boletim Focus para 14,25 agora no ano de 2025. Teremos essa semana, então, decisão de juros. Metade do mercado ainda aposta numa alta de juros, subir mais 0,25 e chegarmos então a 15%, tá? Mas no Boletim Focus, que também é uma mediana de mercado, né, de vários players ali do mercado que colocam ali as suas projeções, fala-se em manter a taxa Selic. A verificar, tá? Bom, mercados acionários, então, os principais índices norte-americanos encerraram o dia em alta. Dow Jones subiu 0,75, S&P 500 avançou 0,94 e Nasdaq teve um dia de alta de 1,52. Houve intensificação nos conflitos lá em Israel, com Israel e Irã agora nessa madrugada, e os futuros norte-americanos estão em queda. Já tiveram um dia de queda bem grande ali no começo desse conflito, e aí houve uma recuperação. Isso daqui de ontem também é uma grande recuperação, praticamente eliminando as perdas que foram sofridas antes, mas hoje as coisas estão complicadas de novo. O preço do petróleo também está em alta hoje, está abrindo em alta. Acirra-se os conflitos, e até agora nada de algum tipo de negociação ou cessar-fogo, etc. No Brasil, o Ibovespa ontem foi um dia de forte alta, 1,49 e fechou aos 139.256 pontos. Os destaques de alta ficaram com Vamos Locação, 8,41 e CSN Mineração, né, 6,05. Destaques de baixa ficaram com Petrobras,
mesmo com a alta do petróleo, 0,98, e Marfrig caiu 0,71, também quedas irrelevantes nos papéis. Na renda fixa, então, a taxa de juros lá nos Estados Unidos, os movimentos de alta, né, ocorreram. O de 10 anos subiu para 4,46 e o de 2 anos, os títulos de 2 anos, subiu para 3,97. E aqui no Brasil, o pregão dessa segunda-feira ficou sem direção única. Os vértices mais curtos ficaram pressionados. Também devido à proximidade da decisão do Copom, que é agora, né, essa semana, na quarta-feira, mais conhecida como amanhã, e, e também tem toda uma questão em relação aos conflitos que estão acontecendo entre Israel e Irã, e isso reflete, né, ali mais cautela, menos liquidez, né, os investidores acabam negociando menos, ficam também mais apreensivos, tá? E divididos também entre a manutenção da questão da Selic, né? Muitos estão apostando, como já disse hoje aqui nesse Morning Call, em 15%, outros em manter 14,75%. Fica nesse impasse, então acaba que tem menos negociações. Então, a alívio do câmbio também influenciou um pouco a queda dos prêmios de risco, né? Como a gente sabe, né, quando o dólar se aprecia, fica tudo mais caro, inclusive os ativos de risco. E então, essa é a percepção que o diferencial também dos Estados Unidos, dos juros dos Estados Unidos, seguirá elevado. E tudo isso aí contribui com a nossa querida curva de juros. Se você conhece o que é uma curva de juros, para você que conhece, sabe que ela é como se fosse um gráfico de bolsa. E para você que não conhece, se quiser que eu faça um vídeo explicando o que é a curva de juros e como ela age no tempo, digita aqui para mim nos comentários, deixa eu saber que eu faço para você. Bom, vamos lá. Para finalizar, uma notícia de praticamente última hora, né? Não última hora, mas atualizado agora de manhã. O governo sofreu então uma derrota forte aí nesse último dia lá na Câmara dos Deputados. A votação foi bem grande, 397 a favor. Eu não tenho o número exato aqui de cabeça agora, mas foi bem ampla. Pela votação foi então votado a urgência para se votar, fazer sustar o decreto do IOF e aí voltar tudo como estava antes. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Isso é muito complicado, porque o governo conta com esse dinheiro que eles estão querendo arrecadar ali através de um imposto que não é para arrecadar, que é só regulatório. E se for sustado de fato, qual será a reação do governo com novas medidas? A medida provisória que aumentou todos os outros impostos aí, que a gente falou também, ela ainda não foi apreciada. Ela faz validade, mas ainda não foi apreciada também. Então vamos ver. E outra coisa muito importante, parece que hoje também terá ali, quem sabe, a votação para a instalação da CPI do INSS. Então, não é entrar na seara política, mas lá Brasília vai mexer muito aqui nos nossos números da economia nesses dias, então preparem-se, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado, claro. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta comigo as notícias e me diz, quer um vídeo falando sobre curva de juros? Eu gravo e deixo aqui para vocês. Um forte abraço, bons negócios, até amanhã, tchau.